Olá a todas e a todos, sou o Diogo Ferreira da Metal Hammer Portugal e estão a ouvir o podcast Mosh Pit Virtual. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes aqui do Mosh Pit Virtual, seu podcast favorito de rock e metal da internet. Galera, é o seguinte, eu tô sozinho aqui hoje, o Kito me abandonou, mas é por um motivo excelente. Acessem as páginas Final Disaster Official, com 2 Fs, tanto no Instagram quanto no Facebook, para vocês saberem um pouco mais sobre o Horror Fast and Freak Show, esse festival que vai acontecer na próxima sexta-feira 13, em novembro, às 19 horas, e que reunirá nomes do horror de todo o mundo. Vão ter atrações de maquiagem, cineastas, autores, ilustradores e, claro, bandas de metal. Então fiquem de olho lá que muita informação vai ser divulgada nos próximos dias. Galera, é o seguinte, vocês já devem ter percebido que algumas coisas mudaram aqui no podcast nas últimas semanas. Nós não vamos publicar mais entrevistas toda quinta-feira às 10 horas da manhã. As entrevistas vão ser de agora em diante a cada 15 dias e às 15 horas da tarde, mas toda quinta-feira, beleza? E outra coisa, a partir de agora vai ser incluído um novo bloco que deve ser disponibilizado semanalmente e com um formato completamente diferente dessa pegada de entrevistas. Então fiquem atentos aí que vai ser bem bacana. E o episódio de hoje em particular, ele terá uma excepcionalidade que ele vai ser lançado na sexta-feira, beleza? E bom, agora nós vamos para o nosso convidado. Hoje teremos a ilustríssima presença de Diogo Ferreira, um dos fundadores da revista Metal Hammer Portugal. Sim, uma das maiores revistas de rock e heavy metal do mundo. Os caras são foda, os caras são nossos irmãos lá de Portugal. E cara, a entrevista tá muito bacana. Falamos sobre mídia, sobre o cenário português, né? Sobre como funcionam o trabalho das bandas. Então isso daí é uma dica super importante para você que tem banda e quer se destacar em grandes mídias. Escuta essa entrevista, cara. O papo tá muito bacana, tá muito legal, tá muito divertido. E claro, tem outras coisas que eu não posso falar que você vai ter que saber ouvindo a entrevista, né? E galera, é o seguinte, eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer muito a Metal Hammer Portugal por ser um dos apoiadores do Horror Fast and Freak Show. Então acessem o site, vai ficar aqui no final e é isso, valeu! Curtam a entrevista com Diogo Ferreira. Diogo, é um puta prazer ter você aqui conosco no Mosh Pit Virtual. E, cara, antes de tudo, eu gostaria de te agradecer por topar fazer essa entrevista. E, cara, como você tá aí em Portugal, no meio dessa pandemia, essa loucura toda que tá assolando a todos nós neste momento? Olha, eu também agradeço este bocadinho contigo e convosco, com o povo brasileiro, com quem temos tantas ligações e no metal temos mesmo muitas ligações. Eu neste momento estou a trabalhar em casa já há uns meses. Eu já faço isto da minha vida há muitos anos, pelo menos metade da minha vida, mas só há poucos meses é que comecei a trabalhar a sério nesta área a tempo inteiro, full time. E foi logo numa altura em que eu estava muito empolgado e foi por volta de fevereiro, portanto não foi assim há tanto tempo, que larguei o meu trabalho principal para fazer isto. Estava empolgado com o verão que aí vinha, com muitos festivais em Portugal, a receber Emperor, Behemoth, System of a Down, Korn, Amon Amarth, íamos receber essas bandas todas. Estava mesmo muito entusiasmado e de repente surgiu esta pandemia no mundo inteiro e passei 2 meses fechado em casa, sem ver os meus amigos, só via o meu pai, a minha mãe e o meu irmão, e saía de casa uma vez por semana durante 5 ou 10 minutos só para ir comprar tabaco. Ia comprar o tabaco, comprar 3 maços de tabaco para me dar para uma semana inteira, e era em casa que eu estava. Os meus pais
disponibilizaram-se para eles irem às compras, uma só pessoa ir às compras e movimentar-se nos shoppings. O meu irmão é padeiro, trabalha numa padaria, também saiu durante uns tempos para ir trabalhar, agora está em layoff e de férias também. Portanto, basicamente, já saio, já consigo ir beber um copo com os meus amigos, já há alguns eventos a acontecer, alguns concertos para um mínimo de pessoas, já se vê muita gente à noite a sair em bares. Mas a minha rotina não mudou muito mais que isso. Continuo em casa, o meu trabalho também é muito em casa, e é assim, passo a grande parte do meu dia na cadeira, na secretária, a bater texto, como nós costumamos dizer. Muito legal, cara. E assim, infelizmente que Portugal já esteja voltando à normalidade, né? Ou essa nova normalidade, com uma coisa que a gente ainda não entende muito, né? E que aqui no Brasil a gente está passando pela mesma situação, né? Em São Paulo eles liberaram agora os bares até meia-noite, então a galera vai poder, acho que, tomar alguns copos, beber alguma coisa, mas ainda assim com muito distanciamento social e toda essa insegurança ainda sobre o que vai acontecer, né? Mas é a forma que a gente tem que lidar. E, cara, vamos falar sobre imprensa agora, né? Porque acho que é uma das coisas principais aqui. E é o seguinte, a Metal Hammer é uma marca clássica e super antiga, né? Já tem um puta nome em todo mundo, mas a edição portuguesa é relativamente recente, mas mantém o selo de qualidade da revista. Como foi que surgiu a ideia de ter essa revista em Portugal? E assim, o que motivou de fato a fazer isso acontecer? Foi você e o Joel? Como foi? Eu vou tentar ser sucinto, porque isto é uma história de muitos anos e de muitas coisas que aconteceram antes, mas basicamente eu organizei o meu primeiro concerto e comecei a escrever as minhas primeiras críticas com 15 anos. Eu neste momento tenho 32, portanto é mais de metade da minha vida a fazer isto, não sempre a full time. E o que sucede é que eu entre os 15 e os 20 e muitos, fiz rádio, organizei concertos, escrevi para blogs, até conheci o Joel Costa, que além de ser meu amigo, meu irmão, não de sangue, mas irmão, não é? Sim, sim. É meu sócio também de negócio. E conheci-o por volta de 2013 e ele já tinha tido algumas webzines, já tinha tido a Versus, que ainda continua com outras pessoas, tinha tido a Infection também, e de repente parou e decidiu criar a Against Magazine por volta de 2013. Isto tudo web, eram webzines lançadas na internet. Foi aí que eu comecei a trabalhar com ele, eu como um redator normal, a escrever reviews e fazer algumas entrevistas, até que ele teve um problema de saúde e afastou-se completamente e eu agarrei o comando da Against durante uns meses, não sei se chegou a um ano, provavelmente 6 meses. Sucede-se que, passado uns tempos, ele diz-me que está melhor, quer voltar ao ativo e que pretendia escrever algo em português. Porque isto para dizer que tudo o que tínhamos feito tinha sido em inglês. E então ele diz que estava farto de tentar se ingrar no mundo a escrever em inglês, porque há muitos blogs, há muitos países, tudo escreve em inglês, tudo quer ser o dono do mundo. E nós tínhamos que começar, se calhar, a pensar em tentar dominar, entre aspas, não no mau sentido, começar a dominar no nosso país. Então foi quando ele decidiu que queria fazer um website em português dedicado ao leitor português. Isto sem nunca pensarmos sequer no Brasil, porque era uma miragem, o Brasil é gigantesco. E então criámos um website que por acaso fui eu que dei o nome, que era Ultraje. E passado uns meses, o Joel, que é um homem muito dinâmico e sempre cheio de planos, aquela cabeça não para, ele um dia também, passado uma questão de meses, nem meio ano, ele disse-me, pá, temos que fazer uma revista. Vamos fazer uma revista, vamos arriscar. Já sabemos que custa, não sabemos se temos dinheiro suficiente, se vamos fazer dinheiro suficiente, mas vamos fazê-lo. Portugal sempre teve muitas fanzines nos anos 90, chegou a ter algumas revistas, mas duraram pouco tempo. E só existia, até hoje ainda, a revista Loud, que tem cerca de 20 anos. E então, mais ou menos no momento em que criámos a Ultraje, também houve uma conversa com a Future, que detém a Metal Hammer no Reino Unido, e nós enviámos o nosso plano.
financeiro e de marketing, e eles demoraram algum tempo e deram-nos a resposta que o nosso plano não era muito bem definido, mas eles próprios também não tinham um plano muito definido para licenciamentos. Então decidimos arriscar com a Ultraje, eu com o meu trabalho principal, o Joel também, e decidimos lançar a revista de 2 em 2 meses. Tivemos boas capas com Rotting Christ, com Moonspell, com Behemoth, com Ghost também. O sucesso que durante 4 anos o dinheiro que nós fazíamos só dava para pagar a próxima edição. Portanto, nós víamos zero, nem um cêntimo nós víamos. Apesar de termos os nossos empregos, nós lutávamos para que isto fosse o nosso incoming, o nosso salário principal. Pronto, o Joel começou a desmotivar, eu em certa parte também, e tivemos uma conversa no final de 2018 e ele disse-me que tinha que se afastar, não conseguia mais, mentalmente e fisicamente, não dava mais para eu fazer o que quisesse. Então chegámos a um acordo em que eu continuaria a tratar da parte editorial da revista e eu só precisava da ajuda dele para a parte financeira e de design. Mas como ele é um tipo muito matreiro, tem sempre os seus planos, ele no momento em que me diz isto, já estava em negociações com a Future, que detém a Metal Hammer. Só que ele guardou isso como segredo durante uns meses. E as últimas revistas de Ultraje que nós fizemos, eu fiz em relação a esse plano às escuras. Eu fiz as revistas sem saber, pensar, estou sozinho, é o que é, o Joel não pode mais, tenho que aceitar, não é só meu sócio de negócio, é também muito meu amigo, tenho que aceitar. Até que ele tem mais uma conversa comigo e diz-me que estava em negociações com a Metal Hammer para criar a Metal Hammer em Portugal e andámos a negociar cerca de meio ano. Nós que não temos qualquer experiência em advocacia, o Joel fez um excelente trabalho em direito. Ele é que foi basicamente o advogado e passado cerca de 6 meses deram-nos o ok. Recebemos o contrato com dezenas e dezenas e dezenas de cláusulas e em maio de 2019 arrancámos com o website, não é revista, é só o website. Arrancámos com o website e a única grande diferença para a Ultraje é que neste momento não há uma revista, mas de resto continuamos a fazer entrevistas em áudio, em vídeo, entrevistas em escritas, muitas reviews, notícias a toda a hora e, claro, também podcasts. Portanto, excelente. Foi assim que surgiu uma história um bocado longa, mas tinha que ser contada desta forma. Sim, sim. Não, mas assim, é excelente a forma como vocês dois sempre tiveram essa visão mais para frente e de fazer uma revista focada para o público, não só de Portugal, mas de todos os países que falam português, né? Assim, acho que nesse caso indiretamente, mas que vocês sempre tiveram uma visão bem expansiva de todo o negócio e finalmente chegando a ter uma licenciada da Metal Hammer, que é assim, eu acho que em se tratando de revistas é o ponto máximo que dá para chegar dentro do heavy metal, né? Que a Metal Hammer, eu acho que não há nada maior do que a Metal Hammer no mundo, né? E vocês têm plano de fazer a revista física da Metal Hammer Portugal ou vai manter apenas como webzine? Eu, antes de responder a isso, queria só falar num ponto que me esqueci e acho que é muito importante nesta conversa que estamos a ter. Houve uma fase durante a Ultraje em que a revista em Portugal era editada em papel e fizemos uma edição brasileira web. A revista era igual no Brasil como cá, só que cá era papel e no Brasil era web. E nós ainda levámos as coisas um bocadinho mais à frente. Nós não lançámos a revista, a webzine no Brasil com o Português de Portugal. Arranjámos uma brasileira que fez todo o seu trabalho à volta dos textos, transformando a fala do Português de Portugal para o Português do Brasil. Aliás, chamava-se mesmo o Ultraje Brasil. Ainda há algumas edições. Fizemos uma especial com Ratos de Porão na capa, que eles tinham atuado cá em Portugal, no Vagos Metal Fest, e foi a capa de uma das edições. Portanto, acho que
foi logo um dos momentos em que nós começámos realmente a criar pontos com o Brasil, com pessoas que escrevem, com pessoas que gostam de heavy metal e que escrevem sobre ele. Tanto é que agora na Metal Hammer temos a Jéssica Mar, e temos também a ti, o Caio, a escrever para nós. E do feedback que nós temos tido, as bandas, quando aparecem nas nossas publicações, as bandas brasileiras, ficam extremamente contentes. E há uma ligação. O Igor Cavalera e o Max Cavalera gostam muito de Portugal. A Prica, das Nervosa, numa recente entrevista, diz que sente muita falta de vir tocar a Portugal. Portanto, há uma ligação muito forte entre os dois países devido a tudo e mais alguma coisa, mas neste caso heavy metal, que é o que nós estamos a falar. Quanto à pergunta, agora sim, nós não temos planos de lançar a revista fisicamente. Nós lutamos muito contra a nossa vontade de querer ter uma revista em papel. É muito difícil, é muito penoso, é muito caro. E se há coisas que nós continuamos a querer e a gostar de ter físico, como vinis, CDs e livros, chegámos à conclusão que as pessoas, infelizmente para nós que gostamos de fazer isto, as pessoas leem no telemóvel e no tablet e no computador. Portanto, já passámos a fase em que queríamos ter uma revista à força, fizemos-lo. Há muito pouca gente em Portugal que o fez. Há muito pouca gente em Portugal que o fez como nós, a verdade seja dita. E agora o que nós queremos é, de facto, utilizar a internet da melhor forma que podemos e estar em todos os espectros possíveis, seja escrito, seja falado, e é isso que estamos a tentar fazer. Sei também que recentemente, e muito devido ao trabalho de advocacia que nós fizemos, a Metal Hammer está no Japão também, licenciou-se recentemente no Japão e lá é revista física. Mas nós aqui não temos intenção de criar uma revista. Queremos ter um website muito bem composto com tudo o que é possível, desde o escrito ao áudio. Interessantíssima essa questão, porque com esse avanço da tecnologia e da internet, eu acho que realmente talvez fazer revistas físicas seja lutar contra uma maré que talvez acho que não tenha como vencer, né? Hoje em dia, a maioria das coisas são todas digitais, então fazer uma revista física eu realmente não sei se seria o ideal. Aqui no Brasil, antigamente haviam várias bancas de jornais. Hoje em dia é muito difícil se ver uma banca de jornal. As pessoas não compram mais esse tipo esse formato de mídia, né? Pelo menos aqui no país. E sobre essa questão histórica que você falou também, acho que é legal a gente citar também o Angra, que assim, tem toda uma carreira que foi muito baseada na história de Portugal, desde o disco Holy Land, com músicas como Lisbon e toda essa coisa, né? Então, a gente, assim, nós aqui do Brasil ficamos muito felizes em saber que vocês em Portugal lembram da gente no cenário musical, metal, e assim, nós aqui do podcast estamos de portas abertas a vocês, tanto da Metal Hammer, quanto todas as bandas de Portugal, músicos e imprensa. Então, estamos à disposição de vocês também para fazermos essa parceria e fazer o nosso idioma tomar um lugar no meio desse tanto de inglês que tem no mundo, né? Que a maioria é inglês. O português tem que destacar também. Sim, claro. Bom, agora vamos falar um pouco justamente sobre os nossos países, né? Que eu acho que é uma coisa legal. Você conhece alguma banda aqui do Brasil, claro, sem ser o Hearts, a Nervosa e o Angra? Tem alguma coisa de diferente que você conheça daqui? E você já escutou os Mamonas Assassinas? Olha, Mamonas Assassinas foi dos maiores sucessos que Portugal já viu de sempre. Nos anos 90 foi uma loucura. Eu era muito criança ainda, nos anos 90. Eu nasci em 1987, mas lembro-me perfeitamente da loucura que era Mamonas Assassinas. A toda a hora na rádio, a toda a hora na televisão. Eles passavam temporadas em Portugal. Toda a gente sabia as músicas do princípio ao fim. Sabão Cracá, não era assim? Sabão Cracá. Isso. Não deixe os cabelos
Exatamente. Eu tinha uma cassete até, uma fita. Mas sim, o Brasil, tirando Sepultura, Nervosa, Ratos de Porão, gosto muito de Crisian. Ouvi-os pela primeira vez em 2003, talvez. Um, o que sucede é que o Brasil é realmente gigantesco. E devem haver muitas bandas que devem ser estrondosas e que dificilmente saem do país e nem sempre é por, creio eu, que estou longe, não é? Mas eu creio que nem sempre é por não serem boas ou não serem dedicadas. É que o Brasil é tão grande, há tanto sítio para tocar e tantas pessoas para tocar, e depois lá está, tem o próprio continente sul-americano, que à volta, a Argentina, a Uruguai, não é? E o Chile, por exemplo, eu acho que o Chile tem um muito bom death metal, um underground death metal muito bom no Chile. Um, mas antes que me perca no que estava a querer dizer, um, acho que eu gosto muito de claustrofobia. Foda. Gosto muito deles. Vi claustrofobia há uns anos no festival muito antigo em Portugal, que é o SWR, em Barroselas. E peço perdão por agora não me consegui lembrar de mais, mas Não, são tantas. E já trabalhei com tantas bandas brasileiras que agora fui apanhado um pouco desprevenido. Sei também que o Brasil gosta muito de Holocausto Canibal, uma banda portuguesa de death grindcore, e recentemente o Brasil está a ter muito carinho pelos Besta, uma banda que está também a ser muito ligada aos irmãos Cavalera. Eles tocaram juntos cá em Portugal e agora recentemente os Besta também vão ser capa de uma webzine, fanzine brasileira. Portanto, aliás, de todos os brasileiros que eu já conheci em Portugal, há um carinho pelo death metal, mas eu sempre vi muito o Brasil como um país do heavy metal e do power metal. André Matos, excelente cantor, que infelizmente faleceu há poucos anos, há poucos meses, que estava quase às portas de entrar em Iron Maiden, quando o Bruce Dickinson saiu. E era uma coisa que eu gostaria muito de ter visto, era o André Matos a cantar músicas de Iron Maiden, com os Iron Maiden, mas eu acho que os Iron Maiden é um bocadinho na onda do James Bond, tem que ser britânico, e provavelmente os Iron Maiden terem um cantor brasileiro era impossível, não é? Mas era uma coisa que eu gostaria de ter visto. E de todos os brasileiros com quem eu já falei, tanto na internet como cá em Portugal, cara a cara, sempre se mostraram muito afáveis, muito conhecedores. Todos me dizem que São Paulo é um mundo do heavy metal. Não sei se ainda existe, mas uma conhecida minha brasileira que mora cá em Portugal há muitos anos disse-me uma vez que São Paulo tinha um shopping que era só para o heavy metal. Sim, Não a sei se- Galeria do Rock. São acho que 3 ou 4 andares só de lojas de heavy metal, CDs, camisetas, merchandise, estúdios de tatuagem. É só de heavy metal. É um shopping enorme. 5 ou 4 andares só de metal. Fica em São Paulo. Isso é excelente, deve ser excelente, até porque eu sou um rato, costuma-se chamar cá em Portugal os ratos das bibliotecas. Eu sou um rato das lojas de vinis. Eu moro a cerca de 1 hora do Porto e há lá 3 ou 4 lojas em que eu muitas vezes vou para lá passar uma tarde, fazer um raid a todas as lojas e com aquela ânsia de querer comprar um novo disco, eu acabo por gastar dinheiro em todas. Eu entro numa loja com o pensamento de eu tenho que gastar dinheiro aqui, eu tenho que comprar aqui alguma coisa. E às vezes vou a 4 e 5 lojas e gasto dinheiro em 4 e 5 lojas. Já não vou ao Porto desde novembro de 2019, porque entretanto pararam os concertos devido a esta pandemia. Mas quando isto estiver tudo muito mais suave,
uma das primeiras coisas que eu vou fazer é meter-me no comboio ou meter-me no carro com 2 amigos e ir para o Porto uma tarde inteira comprar discos. Isso é uma coisa muito boa, né? Eu acho que assim, essa cultura que nós do heavy metal ainda temos de chegar numa loja, pegar um CD na mão, ver a capa, comprar e chegar em casa e ler o encarte enquanto a gente escuta o álbum, eu acho que assim, eu acho que é uma das, eu acho que nós do heavy metal somos uma das últimas gerações a fazer isso, né? Porque a gente ainda se importa em comprar o álbum físico, em ter a versão física, né? E claro, e colecionar as bandas. Tem alguma banda que você tem alguma coleção maior que você foque na coleção? É igual, eu tenho a coleção de Iron Maiden. Eu sou fanático, qualquer coisa do Iron eu compro. Tem alguma banda que você tem algum apreço maior e que você vive buscando por CDs, por bootlegs e coisas assim? Claro. Quando a internet começou a ser em massa, realmente em massa, no início do século XX, com muitos blogs e muitos softwares de partilha, como o Kazaa e o Napster, Soulseek, eu saquei, encontrei muitas bootlegs de Metallica. Tinha CDs gravados, CDs piratas, muitos, centenas não, mas dezenas, com bootlegs, concertos em todo lado, desde o Brasil, América do Sul eh, até a Ásia. Um, eu julgo até que a primeira banda que eu ouvi de heavy metal terá sido Metallica, o álbum Load. Eu devia ter 12 ou 13 anos. E eu cresci numa fase em que nós ligávamos a televisão ou a rádio e só tínhamos duas escolhas: ou era hip hop ou era new metal. Eu escolhi o new metal praticamente sozinho e comecei a ouvir as bandas de new metal: Papa Roach, Limp Bizkit, Korn. um, já Soulfly também se enquadra um pouco no new metal a certa Sim. altura. um, Papa Roach foi muito significativo para mim. Eu sempre fui muito dedicado às letras e aquilo batia-me de uma forma diferente. Até que entrei no heavy metal a sério, com muito power metal. O Zed Guy, o Tobias Sammet era um dos meus ídolos da minha adolescência, até por causa da Vantagia, que ele era e é espetacular. Mas foi a Iron Maiden que me abriu realmente os olhos a tudo, e passado 1 ou 2 anos já estava no death metal, no black metal. Aliás, o black metal é o subgénero de metal que eu mais gosto. Mas sem fugir à pergunta, o que eu mais tenho, tanto em CDs como em vinis, é Iron Maiden e Cradle of Filth. Não tenho todos, de todos os álbuns dessas duas bandas, tenho os que mais gosto, mas será. E Dimmu Borgir, também tenho muitos. Não tenho vinis, mas tenho CDs. Um, e agora recentemente também uma banda portuguesa que está a emergir no mundo inteiro, que são os Gairia. Também tenho todos os seus lançamentos, apesar de serem só três, mas tenho os três, Mas tem. é claro. Estou aqui a olhar para os meus CDs e os meus vinis lá atrás, mas será Iron Maiden e Cradle of Filth serão as bandas que mais conteúdo eu tenho na coleção. Foda, muito foda. Você falou de Iron Maiden, vou te mostrar. Isso aqui chegou semana passada, É eu não sei se. muito Semana bonito, passada, tá novinho. É a edição em português desse livro gigantesco. espetacular. Espetacular, cara. É um material assim maravilhoso e não tem nem o que dizer disso daqui. Agora também vai sair a edição brasileira do livro da biografia de Municipal, o Lobos que Foram Homens. Saiu em Portugal, também já há uma versão inglesa e vai sair agora uma versão brasileira. É uma biografia que eu aconselho. O escritor, o Ricardo S. Amorim, falou com toda a gente, quer os membros atuais, quer os que já passaram. Falou inclusivamente com os membros que saíram a mal da banda, para eles contarem a sua história. E tem depoimentos do Robert Kampf, que é o CEO e dono da Century Media, e também do Saki Stolis, Rotting Christ, e os Chitras de Samael.
Um, tinhas falado, não só em termos de coleção, o que é que eu tenho mais, mas aquela busca muito detalhada, eu às vezes faço muito. Por exemplo, o World of Misanthropy, o DVD dos Dim Borgir, eu tenho a versão japonesa. Eu já nem sei bem como é que arranjei aquilo. Tenho um vinil que é basicamente um ensaio de Mayhem, ainda com o Dead. Não é bem um bootleg porque foi oficialmente vendido pela editora. Penso que foi a Peaceville ou a Candlelight, é uma das duas. É uma bootleg e ao mesmo tempo não é, porque é oficial, mas é um ensaio. Sim. E tenho assim umas coisas, sou muito focado em procurar vinis com cores, transparentes, o splatter, e tenho algumas coisas interessantes nesses aspectos. Sensacional, cara. Esse seu bootleg, não bootleg do Mayhem, eu acho que deve ser uma das coisas mais raras, né? Porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar que tinha um LP do Mayhem, do ensaio do Mayhem. Eu acho Sim. que isso é uma coisa Há, absurda. há dois até, penso que há dois recentes e eu tenho um deles. E depois eu gosto muito também, por exemplo, falando em Mayhem, o Live in Leipzig fez 25 anos há pouco tempo e eu não descansei enquanto não encontrei a versão comemorativa dos 25 anos. É uma coisa que eu tenho muito orgulho em ter e que não é assim não é muito difícil de encontrar, apesar de agora estar muito mais caro. Eu comprei essa versão a menos de 30 euros e possivelmente agora está a mais de 100. E é uma edição histórica em que tem depoimentos, não é bem um livro, é mais um livreto, é um booklet com histórias escritas por eles próprios e muitas cartas quando se fazia o tape trading nos anos 90, cartas assinadas pelo Euronymous. E tenho também as reedições mais recentes que os Cradle of Filth fizeram, por exemplo, da tape Total Fucking Darkness. Comprei o vinil, também é uma edição histórica com fotografias, com muitos textos escritos pelo Danny Filth a falar daquela época. Comprei também o Original Sin, que é basicamente as demos do Dusk and Their Embrace. Tenho isso tudo também custou-me cerca de 30 euros e agora há de ser bem mais caro. E só fazendo um pequeno parênteses, é uma coisa que eu não aprecio muito quando os preços são inflacionados. Eu lembro-me há uns anos atrás ter ido ver um concerto de uma banda norte-americana de noise rock, que são os A Place to Bury Strangers, e eles andavam a vender um vinil com versões ao vivo só naquela digressão, só naquela tour. Custava 10 euros. E um amigo meu disse-me assim: olha, compra dois. Um é para ti e o outro é para vender. Deve ficar caríssimo. Eu não fiz isso porque não gosto de fazer isso. Mas eu cheguei a casa e fui à plataforma audiscogs.com e aquele vinil que me custou 10 euros já tinha pessoas a vendê-lo a 80. Nossa. É verdade. E acho que é absurdo. Acho que é absurdo. E esses preços exorbitantes privam muitas pessoas de obterem um item que gostavam de ter. Sim, de fato. Aqui no Brasil, infelizmente, com a alta do euro e do dólar, tudo ficou muito mais caro. Então, os CDs que antigamente a gente pagava cerca de R$ 30, hoje está 120, R$ 200. E assim, é muito dinheiro. Então, isso acaba que impede a gente de continuar comprando também, né? Porque hoje a gente come, hoje a gente compra CD. Sim, E tem que sobreviver de alguma forma. é isso mesmo. Bom, cara, uma pergunta. O que você acha que falta para as bandas brasileiras crescerem na Europa? Não só em Portugal, mas também em todo o continente. O que você vê que pode talvez ser um empecilho, além, claro, da distância, né, de um oceano entre os países? Olha, essa pergunta é um pouco complicada, porque a minha realidade é Portugal. Nem posso dizer que a minha realidade é a Europa porque eu não estou no Brasil, desculpa, não estou em Espanha, em França, na Alemanha, em Inglaterra a toda a hora. Aliás, destes países todos que eu falei, só visitei a Espanha e a Inglaterra. Uhum.
Eu gostava de transformar a pergunta, ou melhor, eu gostava de transformar essa pergunta numa resposta um bocadinho diferente. E vais entender o que é que eu quero dizer. Apesar de nós sermos a Metal Hammer, continuamos a ser um país chamado Portugal, que não é muito grande, que tem 10 milhões de habitantes, que está a sair de uma crise, ou melhor, começou a sair de uma crise financeira e económica e agora já nos estamos a meter noutra, devido à pandemia do coronavírus. E apesar de nós conseguirmos fazer o nosso trabalho, eu olho para o trabalho que muitos brasileiros fazem, incluindo a Jéssica Mar, e há uma facilidade enorme no Brasil de chegar às grandes bandas nos concertos. Entrevistar bandas grandes que nós às vezes cá em Portugal batalhamos muito para o fazer, ou porque tem que ser uma hora específica, ou porque o tour manager ainda não sabe, ou porque a própria organização do evento está à espera disto ou daquilo, e ficamos ali um bocado, como nós costumamos dizer em Portugal, em banho-maria, nem ata nem desata, andamos para trás e para a frente. E eu de repente vejo no Brasil bandas como Sabaton, Slayer, etc, etc, a serem entrevistadas facilmente. E isso seria excelente de se viver cá em Portugal. E eu não posso queixar muito, como editor da Metal Hammer Portugal, tenho muitas mais facilidades do que muita gente. Onde é que eu quero realmente virar a resposta? Eu acho que as bandas europeias chegam a um país como o Brasil, do outro lado do Atlântico, clima diferente, pessoas diferentes, e eles pensam, eu estou completamente longe de casa, eu aqui posso ser uma pessoa completamente diferente, vou abraçar esta cultura, vou abraçar este país e vou conhecer tudo e toda a gente o máximo que puder. Enquanto, se calhar, certas bandas alemãs que já vieram muitas vezes a Portugal já não estão tão inclinadas para essa abertura, apesar de eu nunca ter tido más experiências. Aliás, até já tive experiências muito boas, como por exemplo há muitos anos atrás entrevistar Tiamat, e a primeira coisa que o Jonas Edlund me faz é dar-me uma cerveja para a mão. Agora recentemente entrevistámos Samael num festival cá em Portugal, o Lauros Nobilis Music, e bebemos vinho, comemos pizza, falámos inglês, quem sabia falar francês falou francês, e um colega nosso ainda começou a falar italiano para outro. Foi espetacular, tivemos grandes experiências. E depois é assim, aquelas pessoas que nós às vezes achamos que vamos ter a pior experiência é a que melhor temos. Eu com esta experiência toda que já tenho de 15 anos neste tipo de trabalho, eu continuo a sentir o nervosinho de ir falar com uma estrela, seja por Skype ou seja cara a cara, e as pessoas que eu achava que poderiam ser mais arrogantes ou mais fechadas foram as pessoas mais abertas. E falo, por exemplo, no Demonas dos Immortal, que a entrevista não começou muito bem, porque eu fiz-lhe uma pergunta sobre uma partilha no Facebook que ele não se lembrava, e começou não a responder torto, mas começou a ficar pé atrás, como quem diz, Sim. Estou a dar uma entrevista a alguém que não estou a confiar muito, e aquilo evoluiu, eu deixei isso para trás, e a entrevista começou dessa forma, e acabou eu a dizer, olha, eu gostava só de perguntar mais uma coisa, e ele dizer-me, pergunta o que tu quiseres, tens o tempo que tu quiseres. Ou, por exemplo, os Atrocity foram das bandas mais espetaculares que eu entrevistei por telefone, muito afáveis. Falo também, por exemplo, o baixista dos Body Count, foi um tipo excelente, falámos cerca de 20 minutos, eu já tinha tudo o que queria, e ele no final ainda me pergunta, olha, mas tens mais tempo, se quiseres podes continuar. E o tipo mais porreiro, como vocês dizem, o tipo mais legal, foi talvez o Stainthorpe dos My Dying Bride. Um tipo super afável e com uma fluidez de diálogo muito forte. E eu no fim até lhe disse, olha, ao longo destes anos todos foste a pessoa mais fácil
de entrevistar, em que tinha resposta para tudo, em que conversámos um pouco mais. E também achei piada a última vez que entrevistei o Nergal dos Behemoth, ele dizer que quando se chatear com a Polónia, que quer viver em Portugal. Não, as bandas têm essa tendência a serem sedutoras. Quando uma banda vai a um país, por exemplo, vem a Portugal e somos o melhor público do mundo, eles dizem isso a toda a gente. Mas eu percebi que se calhar o Nergal nesse aspecto não estava a ser tão falso a partir do momento em que ele me fala dos sítios que visitou, do que comeu e de pessoas que ele conhece que moram cá em Portugal, como o Runa Eriksson, que foi guitarrista dos Mayhem, o Blasphemer. Ele mora em Portugal e tem projetos portugueses, como os Earth Drive, com a esposa dele, a Carmen, e foi também ele e a Carmen que tinham feito os Aven Ferry, uma banda de doom metal, há uns anos. Portanto, apesar dele estar a querer ser charmoso, acho que estava também a ser um pouco sincero, a dizer o que é que conhece Portugal e o que é que gostava de viver em Portugal. O que é que falta às bandas brasileiras? Não te consigo explicar profundamente porque não é a minha realidade, mas talvez algumas partes do Brasil não sejam muito boas a falar inglês. Não sei se será verdade ou mentira, mas tenho essa ideia. É verdade. Talvez não seja qualquer brasileiro, até como qualquer português, não é? Mas acho que até que os portugueses são dos melhores europeus a falar inglês. Os espanhóis e os italianos são fracos a falar inglês. Os franceses... Os franceses também complicado falar com franceses. Mas talvez isso, e talvez também o Brasil ser tão grande e ter uma indústria tão rica no heavy metal, e que se calhar muitas bandas às vezes acham, e tudo bem, que o Brasil já é tão grande que não é preciso muito mais do que isso. E depois há estas pontes, estes contactos. Por exemplo, agora quando tínhamos a Ultras Brasil, agora também nós queremos ter alguns redatores brasileiros connosco, até para nós também fazermos algum nome no Brasil, porque é a mesma língua, não há que falhar. Fala pessoal, e aí, beleza? Aqui Quito Valim do Mosh Pit Virtual. Esse episódio, no episódio dessa semana, eu abandonei o Caio, deixei ele lá sozinho, mas eu trouxe aqui uma entrevista bem legal com o Caio Garibaldi da banda Anima. Então, dá uma ouvida aí. E aí, Caio, beleza? É um prazer ter você aqui no Mosh Pit Virtual, a banda Anima, que é espetacular. Eu queria que você contasse um pouco aí para quem não conhece vocês e está ouvindo o podcast, qual que é a história da banda, o tipo de som e as principais influências. Então, cara, a banda Anima começou em 2011. Naquela época a gente nem era uma banda. Era só um projeto, né, da Bárbara e eu, em que a gente a gente compôs algumas músicas e viu no que dava, né. Aí em 2017, mais ou menos, a gente falou, cara, vamos transformar isso numa banda, vamos procurar uma galera pra tocar. A gente encontrou o Nicolas, a gente falou, porra, legal, então agora a banda Anima é uma banda, efetivamente. A gente lançou o primeiro CD, né, com 9 músicas, que eram músicas dessa leva ainda de quando a gente era um projeto, né. 9 músicas ainda das composições antigas, digamos assim. E agora, com o segundo material, a gente já tá com a participação, né, full time do Nicolas, enquanto baterista mesmo, né, enquanto compositor também, que ele participou ativamente do processo de composição das músicas, de alteração de riffs, etc, para conseguir chegar nos sons, né, que são agora a cara desse novo trabalho, né. Com relação ao som da banda, a gente faz um metal experimental, eu acho, é quase que um prog, mas ele tem bastante influência de metal sinfônico, de avant-garde, né, o progressivo, gothic metal, ele tem influência de várias coisas desse tipo. Além né, claro, da influência das letras com base em histórias de terror ou histórias de assassinato. A gente tem uma crítica muito forte social, né, abordando algumas problemáticas, né, do dia a dia da sociedade,
E pô, acho que é basicamente isso. A gente tem bastante personagens, né? Nós temos bastante. Nas nossas letras tem muito. Cada letra nossa praticamente tem um personagem que fala sobre alguma coisa, alguma fábula ou alguma temática um pouco mais fantasiosa, mas que aborda junto aí um pouco de algumas questões, né, da sociedade, como injustiça social ou assassinatos ou coisas do tipo. Pô, e como que a pandemia tem afetado a banda, assim, num contexto geral, esse cenário de lockdown, de quarentena e tal? A pandemia afetou a banda de duas formas, tanto negativa quanto positivamente. A parte negativa é que a gente ficou sem conseguir realizar shows, né? A gente não conseguiu se apresentar, que é o foco de toda a banda, né? Mas isso também trouxe uma parte boa, que foi replanejar a forma como a gente ia trabalhar com as nossas músicas. A pandemia veio exatamente no começo do nosso processo de divulgação do novo material. E a gente acabou optando por, ao invés de lançar esse material de uma vez só, que seria o mais comum, né, lançar o CD com todas as músicas, etc. A gente trabalhou com elas na pandemia, lançando elas a cada 2 ou 3 meses, né, para que a gente tivesse material suficiente para divulgar a banda, né, e o trabalho dela ao longo do ano inteiro. Então, por conta da pandemia, a gente começou nosso processo de divulgação em março, e até final de novembro nós temos efetivamente material a ser trabalhado, né, com relação às músicas e os clipes dessas músicas, né? Então a gente acabou enxergando essa pandemia com as duas visões, né, o lado bom e o lado ruim dela. E conseguiu acho que, né, na medida do possível a gente conseguiu meio que se adequar a essa situação. Pô, vocês participaram de alguns festivais online já esse ano. Como tem sido essa experiência pra vocês e como vocês acham que esses festivais têm suprido a ausência de shows, assim, digamos, presenciais da galera e tal? E vocês acham que esse formato tem algum futuro, passada a pandemia, quando os shows voltarem? Os festivais online foram uma puta sacada, né, de todos os envolvidos. E a gente achou maravilhoso. Foi por conta desses festivais que a gente conseguiu visibilidade, por exemplo, em outros países, como a Argentina, a Colômbia, o Chile, né, locais que, com toda certeza, a Anama não chegaria, pelo menos não no ano de 2020. Não era o nosso foco, originalmente, antes da pandemia, trabalhar e chegar nesses pontos. Acabou que, por conta da pandemia, isso acabou favorecendo a gente conseguiu tocar nesses países. Outro país que foi grande consumidor da Anama nessa pandemia foi a Austrália, né, no modo geral. Então, esses festivais acabaram funcionando muito bem, pelo menos pra gente, para que a gente fosse visto, né, ao redor do mundo. E isso é muito bacana. Agora, quanto ao futuro disso, eu não sei dizer por quanto tempo pode ou não durar. É uma forma muito bacana, né, você ter disponível um festival desse para você conseguir assistir sexta-feira, sábado à noite. Ao passo que você não teria algo para fazer, digamos assim. Mas eu acho que nada substitui ainda o presencial, né? Você conseguiria até o evento ver a banda, trocar ideia com os caras depois no final do show, né? Eu acho que isso ainda é muito mais legal. Mas eu acho que é uma opção muito bacana assim para se fazer, por exemplo, como material a se acrescentar para as bandas. Então nada impede, por exemplo, que no futuro nós tenhamos festivais online como esses ao longo da semana, né? Sei lá, as bandas vão tocar em eventos presenciais de sexta, sábado e domingo, fazendo shows nas casas de show e etc, recebendo os seus fãs para poder ver eles presencialmente, ao passo que a gente poderia ter aí no futuro organizadores que fizessem festivais, por exemplo, de segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, alguma coisa do tipo, né, no meio da semana mesmo, pra galera que chega em casa do trabalho cansada e quer simplesmente curtir um som, não quer simplesmente sentar na frente da televisão e assistir a novela, assistir o jornal chato, saca? Então eu acho que pode ser uma grande opção pra galera que organiza esse tipo de evento, para continuar ajudando a divulgar as bandas, né, que é uma ferramenta muito importante para as bandas que tocam, e ao mesmo tempo não vai competir diretamente com os próprios eventos presenciais dessas bandas.
e sim auxiliar para que essas bandas tenham mais gente assistindo eles no final de semana, por exemplo. Vocês foram anunciados recentemente no Horror Fest and Freak Show, que o Final Disaster está organizando, e nós do Mosh Pit Virtual aqui somos apoiadores oficiais. Vai acontecer na sexta-feira 13 de novembro, na noite de sexta-feira 13, lá no canal do YouTube do Final Disaster, que chama Final Disaster Official Channel, certo? E então, o que vocês esperam dessa experiência, desse festival, e qual é a influência do terror e do horror na música de vocês? Esse Horror Fest and Freak Show vai ser fenomenal. A gente tem bastante banda de peso nacional, né, nesse fest. Eu não tô falando só pela Anima, nem mesmo pela Final Disaster, né, mas nós temos diversas bandas, né, tanto nacional quanto internacionais. Isso é muito legal, isso enriquece demais. Além dos outros trabalhos, né, que vão ser divulgados no evento, né, como os curtas, as artes, etc. É tudo muito bacana. E eu tô realmente com a hype lá em cima. Quanto à nossa inspiração para a temática de horror e terror, bem, nesse segundo material da Anima, que chama Tales of Doubt and Death, né, Contos de Dúvida e Morte, nós temos basicamente músicas que falam sobre assassinos, que é o caso da Dame of Death e a Tale of the Reaper, né, que contam sobre uma assassina, né, uma serial killer dançarina de flamenco, que assassina suas vítimas com base da sedução, da dança, e aí ela envenena eles e corta e enforca, etc. E ela se deleita com isso, né? E a outra música, né, a Tale of the Reaper, fala sobre o assassino, o Jack the Ripper, né, o Jack Estripador, que, de acordo com uma lenda de Paranapiacaba, aqui de Santo André, né, em São Paulo, dizem que ele fugiu da vila inglesa onde ele cometia, né, os assassinatos dele, saiu fugido de lá e veio se refugiar aqui em Paranapiacaba. E diz essa lenda que o corpo dele estaria enterrado no cemitério de Paranapiacaba, em uma vala sem nome, né, de indigente. Então a gente se apoderou dessa lenda para criar música. Além disso, nós temos a The Priest, que conta a história de um padre pedófilo, né, que ele abusa sexualmente das suas vítimas e depois mata elas, né. A gente fez uma crítica social com a pedofilia nas igrejas, mas a gente juntou um pouquinho de terror nessa história e acabou criando esse personagem, né, que seria um assassino, né. Então, a temática das letras está diretamente relacionada a músicas a contos, né, de terror ou de horror ou coisas do tipo. No primeiro CD nós temos também a Poltergeist, por exemplo, que conta a história exatamente dos fenômenos Poltergeist, né, sobre móveis se mexendo sozinhos, portas que se trancam ou se abrem ou se fecham sem uma visível ajuda externa, enfim, coisas desse gênero. Então, terror / horror na Anima é uma coisa até que frequente, embora não diretamente explorada, mas a gente acaba criando essa atmosfera de terror nas músicas. Então eu tô com a hype bem grande, eu tô super ansioso pra ver o festival, ver o que vai dar, ler os comentários e fazer uma bagunça com todo mundo. Pô, Caio, muito obrigado pela entrevista, é um prazer de verdade ter você aqui no Mosh Pit Virtual, foi muito legal. Eu queria pedir pra você deixar aí os contatos, as redes sociais, os canais pra entrar em contato, pra ouvir a banda, quem tiver interessado, manda aí. Cara, eu só tenho que agradecer vocês pela entrevista, agradecer ao Quito pelo convite, né, para o festival. Curto muito a Final Disaster, sou fã pra porra. E pra quem quiser conhecer o material da Anima, só procurar no Insta, no Facebook, no YouTube, só procurar como Anima Official com 2 Fs, né, em todas essas plataformas, no Deezer, no Spotify, enfim, todos os veículos de musicais e visuais, vocês podem encontrar a gente. E é isso aí, cara. Grande abraço. E a gente se vê nesse fest e eu tô super ansioso. Valeu. Tem público aqui no Brasil e, de fato, a Metal Hammer Portugal está crescendo muito aqui no país, porque de uns meses para cá
eu comecei a ver muita gente falando sobre a revista. Tanto é que quando eu estava conversando com o Quito, que é daqui do Mosh Pit Virtual, a gente falou, cara, tem que entrevistar o Diogo. A gente tem que chamar ele para cá, porque assim, a revista está crescendo aqui no Brasil, as pessoas querem ouvir sobre a Metal Hammer aqui no Brasil, né? Então, aqui estamos. A verdade é que a maioria dos likes que nós temos na nossa página são portugueses, mas temos angariado muitos brasileiros. As maiores reações em comentários até são de brasileiros, né? São de portugueses. Agora, recentemente, James Hetfield dos Metallica fez 57 anos e eu traduzi, isto é uma coisa que nós também podemos fazer da Metal Hammer, UK, do Reino Unido, que é traduzir alguns artigos. E então eu traduzi um artigo do Jerry Cantrell, dos Alice in Chains, a falar do James Hetfield. E ele diz que para ele é o maior frontman do metal, é o padrinho. Eu fiz esse artigo. E já estamos quase, neste momento que estamos a falar, já passou quase uma semana e os brasileiros continuam a discutir naquela partilha. Se é o Hetfield, se é o Bruce, se é o Lemmy, se é o Rob Halford. E eles continuam a discutir, aquilo já passou os 1000 likes e a esmagadora maioria dos comentários são brasileiros a discutir sobre aquilo. E eu fiquei, bem, isto se calhar não era preciso tanta discussão, mas ok, ótimo, excelente. Eu acho que esse debate vai continuar por mais algumas semanas, tá? Pelo que eu conheço de brasileiro, sendo um brasileiro, eu acho que esse debate ainda vai continuar. Mas eu já aviso que eu sou Team Bruce Dickinson, sempre é o maior frontman da história. Eu também. Eu acho que houve dois fatores para essa discussão. A primeira é que as pessoas não viram que aquilo era um amigo a falar de outro. Era o Cantrell, amigo e guitarrista, a falar do Hetfield, amigo e guitarrista também. Sim, justamente. E por outro lado, foi o título que nós usamos, que é Jerry Cantrell diz que Hetfield é o maior frontman do metal e nós não vamos discordar. Obviamente que o Hetfield para mim não é o maior frontman e eu iria discordar daquilo, mas nós tínhamos também que seguir o título original. Sim. Em inglês e às vezes é preciso assim, é um termo que se calhar vocês não usam, mas é preciso umas fogachadas, é preciso porrada entre aspas para as coisas crescerem e já passámos quase uma semana e continuam a discutir aquela partilha. E funcionou. Eu acho que nessa coisa de imprensa é muito necessário ter esse jogo de cintura para se adaptar, né? E muitas vezes a gente que trabalha com isso, a gente precisa falar algumas coisas para poder criar talvez uma discussão, claro, para gerar atenção para a página, né? Isso é essencial. Bom, agora vamos para o cenário português, né? Que a gente está bem curioso, eu estou muito curioso sobre isso. Quais são as maiores falhas e qualidades da cena portuguesa e como que é a cena de metal em Portugal? Olha, eu não sei se o público português vai ouvir este podcast ou não e eu poderei ser um bocadinho agressivo, mas não é nada que quem me conhece já não saiba. Inclusivamente no tempo da Ultraje já fizemos podcasts a falar sobre isso e eu vou falar em palavra ego. E se calhar muitas pessoas vão-me ouvir a dizer isto e vão dizer, olha, fala o roto do descozido, como nós costumamos dizer. Está ele ali a falar de egos e ele também é um egocêntrico de todo o tamanho. Eu não sou egocêntrico, ou melhor, eu sou muito amigo do meu amigo e sou muito egocêntrico no meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho é melhor que o dos outros, eu tenho que lutar por isso e tenho que provar que o meu trabalho é melhor que os outros. Mas na imprensa não há picardias. Não há. Já poderei ter tido uma ou outra quando tentaram ofender o meu trabalho, mas tento não entrar por aí. Mas acho que um dos grandes problemas do metal português neste momento é as picardias, as discussões e os egos nas redes sociais. Há muita discussão que não era preciso existir. E depois falamos em união da boca para fora, porque é bonito. Mas a realidade muitas vezes é a contrária. Não há união. Ou há união entre pequenos grupos que estão para lixar outros.
E por mais incrível que pareça, um dos ambientes mais agressivos é o black metal, não é? Por tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu na Noruega. E onde não há picardias em Portugal é no black metal. Os dois maiores focos de black metal em Portugal é Porto e Lisboa, e com sonoridades que se distinguem. E no entanto, aliás, para explicar isso, o black metal do Porto é mais mórbido, até se calhar um bocadinho mais gótico, em certos aspectos, e o black metal de Lisboa é mais bruto, com mais punk. E no entanto, as bandas do Norte e do Sul interagem lindamente. Às vezes até a trocarem músicos uns com os outros. E depois nas cenas thrash metal, que devia ser a grande união, porque o thrash metal é interventivo, há muitas picardias, umas que eu não compreendo, outras que eu não quero saber. E não é só na internet, às vezes há picardias em festivais mesmo. Já conheço histórias de que chegou-se a vias de facto pancada mesmo. É o que é, não me meto nisso. O meu trabalho é informar. Às vezes podem não gostar da forma como eu informo, podem não gostar dos meus artigos, porque eu não escrevo só críticas e faço entrevistas, escrevo artigos de opinião e recebo hate mail de pessoas a dizer que eu não percebo nada disto e que o artigo está fraco e que eu devia arrumar as botas e ir para casa. Qualquer coisa assim, ok, tudo bem. É a opinião das pessoas, mas sou eu que estou a escrever aquilo, é a minha opinião e eu estou nesta posição. As outras pessoas não. Outro ponto negativo que eu acho que existe em Portugal é, não sei se é um termo que vocês usam, mas nós dizemos que é choradeira. Há muita choradeira. Quando não consegues um objetivo, passas a vida a chorar. Ou porque isto, ou por aquilo. A culpa nunca é nossa. Foi sempre alguma coisa de fora. Ou foi a editora, ou foi o organizador do evento, ou foi o guitarrista que chateou e foi embora. A culpa nunca é nossa. É sempre de alguém de fora e depois parece que andamos sempre a vangloriar-nos de coisas que fizemos há não sei quantos anos. Faz hoje 2 anos que toquei não sei aonde. Ninguém quer saber, a realidade é essa. Só tu é que queres saber, porque tu tocaste ali. Já ninguém se lembra. Eu contra mim falo, às vezes, eu fiz coisas na minha vida, até na ultraje, em que às vezes aparece-me nas memórias do Facebook e eu partilho aquilo porque aconteceu. Uma capa com Behemoth, por exemplo. Mas ninguém quer saber, aquilo sou eu. Só eu é que quero saber, mais ninguém quer. É por isso até que eu, quando digo aos meus colaboradores da Metal Hammer Portugal, quando fazem entrevistas, digo-lhes sempre: não me perguntem como é que eles se formaram, não me perguntem como é que eles compuseram, a não ser que seja uma coisa mesmo espetacular. Não me perguntem se a composição é democrática ou ditatorial. Não façam essas perguntas, porque ninguém quer saber e as bandas detestam responder a esse tipo de perguntas. Façam perguntas fora da caixa. Perguntas que as bandas nunca responderam ou que não estão habituadas a responder. Por exemplo, agora vou ter recentemente uma entrevista com o Barney Greenway dos Napalm Death e eu tenho 2 perguntas sobre o álbum e outras sobre as visões políticas dele e a visão do mundo e eu vou ter que ter muito cuidado. Eu quando começar a entrevista vou ter que lhe dizer: olha, eu tenho 2 perguntas sobre o álbum, mas o resto é sobre outras coisas. Porquê? Eu, por exemplo, quando entrevistei o Thomas Saukonen dos Wolfheart, eu percebi que ele não estava muito interessado em falar do álbum, dos processos, como é que foi isto, como é que foi aquilo. Mas quando começávamos a falar da terra dele, da vila dele lá na Finlândia e da Guerra de Inverno, que era sobre o que o álbum falava, ele tornou-se outra pessoa. Ele começou a falar daquilo de uma forma muito mais aberta. E acho que quem entrevista tem que perceber o que é que está a perguntar e como é que o outro lado está a reagir. Quanto às coisas boas em Portugal, se por um lado há muitos egos e muitas discussões, por outro lado também há fações muito unidas e que se toda a gente se ajuda uns aos outros, seja de que forma for, seja a partilhar vídeos, seja a dizer: olha, esta banda nossa amiga tem um novo álbum, comprem isto, vão aos concertos deles.
mas há poucas bandas a saírem a sério de Portugal, e apesar de eu concordar com aquilo que disse atrás, de somos portugueses e pequeninos, por outro lado acho que muitas vezes é culpa das próprias bandas, por várias razões. Uma é o mal de todos, que é não conseguir fazer vida disto e têm os seus empregos, e para irem numa digressão europeia de 2 semanas ou têm que estar de férias ou pedir licença sem vencimento, o que é complicado. E por outro é a dita choradeira. As coisas correm mal e a culpa é sempre dos outros. Tu tens poucas bandas a sair de Portugal com alguma relevância. Municipal, obviamente. Logo em 95 eles já andavam em tour com os Morbid Angel pela Europa e tinham um contrato com a Century Media. E depois demoraste muitos anos a ter outra vez bandas a saírem do país, e essas bandas que saíram do país deve-se a elas, ao trabalho delas, à visão delas. Há muita pouca visão em muitas bandas portuguesas, e por coincidência ou não, todas as bandas que saíram de Portugal a sério são as que eu acho que têm a maior visão. Falo, por exemplo, de Serrabulho, que é uma banda cómica, party, grindcore, que vai muito lá fora. São muito queridos na República Checa, na Alemanha, em Espanha. Tiveste também, por exemplo, os Analepsy, uma banda de slam, death metal, técnico por aí, que também teve umas saídas, inclusivamente já foi ao Japão. Eles agora estão a passar por um mau bocado com a formação instável, mas também uns putos, miúdos mesmo, de 20 e poucos anos, tiveram uma visão, bons músicos, e mandaram-se como puderam. No black metal terás Corpus Christi, que tiveram algum hype na Alemanha durante um tempo. Holocausto Canibal, que já correu o mundo todo. Brasil, Estados Unidos, têm tours. Aliás, eu hoje, por coincidência, até estou com uma t-shirt de Holocausto Canibal. Sim. E agora, recentemente, a grande explosão, que tem cerca de 4, 5 anos, que são os Gaia, que vão naquela onda de black metal existencialista, na onda de uns Blaze of Perdition, no Harakiri for the Sky, no Menorian, Imperium Decadence, aquelas bandas de black metal contemporâneo que já não é só caos e destruição e ódio, é falar da condição humana, da nossa condição humana, procurar um novo homem dentro de nós, mesmo que esse caminho seja negro e obscuro e tortuoso. E estão também naquela estética da cabeça encapuçada. Tem a cara tapada com um símbolo, e entram muito nessa estética. E é essa banda também de miúdos com menos de 30 anos, que já lançaram 2 álbuns e um EP. Eles agora têm o álbum Limbo pela Season of Mist, que é uma editora gigantesca na Europa, onde bandas portuguesas também já passaram, como Sinistro e Ave Inferi. E esses miúdos já correram a Europa toda, já foram à China, e têm artigos na Metal Hammer UK, na Metal Injection, que é um site com 2 milhões de likes no Facebook, e toda a gente no meio está a falar deles, e eu desejo muita sorte. Conheço o mentor da banda desde sempre que ele começou aquilo, sei o que é que ele passou, e sei o que é a visão dele, conheço a visão dele, e depois comparo o Gaia ao resto. E o resto que fica para trás não pode sentir inveja de Gaia, porque os Gaia fizeram muito mais do que os restantes, assim como os Municipal há 25 anos decidiram ir numa carrinha pela Europa fora a passar fome, em que o tour manager dos Morbid Angel nem os deixava comer o catering da digressão. O catering era para os Morbid Angel e acabou. E a percentagem que os Municipal deveriam receber na estrada para irem comendo foi roubada pelo tour manager dos Morbid Angel, e eles novinhos ainda, com 20 e poucos anos, nem sabiam que isso existia, que essa percentagem existia, e os Municipal passaram fome durante semanas seguidas, e isso distingue os Municipal de todo o resto. Portanto, quem ficar com inveja não pode, porque a visão de uns é o falhanço de outros, e os sacrifícios de uns
é as regalias de outros. E obviamente que os Gária, julgo eu, não passam fome na estrada, e agora a internet é completamente diferente. Os Municipal escreviam cartas para a Osmose Productions e contactavam com o Varg Vikernes de Burzum, e eram coisas, e trocavam cassetes, e eram coisas que demoravam meses, semanas, meses. E agora tu com a internet escreves um e-mail e mandas a tua demo para 100 editoras. Mas o que eu quero dizer é, obviamente acho que os Gária não passam fome, e as condições hoje em dia são muito melhores que uma carrinha toda partida há 25 anos, mas tiveram uma visão no século XXI que o resto não está a ter. Eu gostava que houvesse maior visão e que houvesse menos choradeira, mas é o que é. Eu próprio, dentro da indústria da escrita, da imprensa, também vejo alguma choradeira, e sei que muita gente acha que temos padrinhos e que temos contactos. Agora temos contactos, nunca tivemos padrinhos, mas agora temos contactos, mas fizemos por isso. Não temos a Metal Hammer Portugal porque somos uns sortudos ou temos padrinhos. Não, batalhámos, durante 4 anos tivemos a Ultraje e já pensávamos na Metal Hammer. E as outras pessoas não pensaram, ou porque não querem, ou porque acham que não se atrevem, ou porque não estão para isso, porque há muitas pessoas, a maioria, vive isto com amor e paixão, e essa é uma das grandes diferenças. Eu vivo isto com amor e paixão, mas isto é o meu ganha-pão, é o meu emprego. Se eu não for bruto e se eu não lutar por isto, eu não vou conseguir meter o pão na mesa, e não vou pagar a internet, e não vou pagar o meu carro. Isto é a minha vida, decididamente. Além da paixão e do amor que tenho por isto é o meu ganha-pão. Sim, de fato. Excelente. Assim, excelente mesmo. Assino embaixo. Uma coisa que você falou sobre imprensa agora, eu acho engraçado porque, assim, muitas pessoas que não são da imprensa acham que a gente tem, sei lá, o Ozzy no WhatsApp, ou que a gente tem o Bruce Dickinson, assim, que a gente manda mensagem. Cara, você tá vindo aqui no meu país, assim, e as coisas não são assim, né? O backstage da imprensa, as coisas que nós fazemos para fazer a imprensa acontecer, a gente leva muito não até a gente conseguir um sim de alguma coisa, né? Então, assim, é um trabalho super árduo que a gente tem. Ainda mantendo nesse quesito de imprensa, o que você acha que às vezes falta para as bandas que mandam materiais, seja para Metal Hammer ou até para gravadoras e coisas assim, o que você acha que falta nelas de atrativo? Porque muitas vezes eu mesmo recebo vários materiais de bandas, mas às vezes é um press release que não tem nada. Eu não sei o nome dos integrantes, eu não sei a capa do álbum. É tipo assim, toma, faça alguma coisa com isso. Então, o que você acha, já nessa parte de music business, de negócios e de imagem, de marketing, que é um diferencial que ajudam as bandas a se destacarem, talvez a conseguirem algum lugar? Quanto à pergunta, o que mais me irrita, e eu há uns tempos dei uma entrevista a um site ucraniano, que é o Noiser, e era precisamente sobre também estas questões. Eu detesto quando uma banda, e geralmente são as portuguesas que fazem isso, mandam um e-mail a dizer: está aqui o link do YouTube do nosso novo single. Mais nada. Aí você tem que correr atrás de nome, de material, de informação. Pois, a questão é, eu devo de facto fazer o meu trabalho de jornalista, que é ir à procura de informação. Mas quando és tu que te estás a mostrar, acho que deves ter um bocadinho de tato naquilo que estás a mostrar. Eu, se recebo um novo single ou um novo álbum, eu preciso saber o nome da banda, o nome do álbum, as características que a própria banda tem a dar sobre o novo álbum. Tem que saber coisas, tem que ter fotografias, tem que ter várias coisas. Não tem que ser pormenorizado, porque depois esse é o meu trabalho. De facto, pormenorizar e detalhar é o meu trabalho, ir à procura de mais. Mas a partir do momento em que tu queres que o teu single, o teu vídeo, seja apresentado num site, tu é que estás a contactar a revista ou a entidade da imprensa, então tu é que tens que obrigatoriamente em primeira mão dar o máximo de informação que tiveres sobre ti. Portanto, isso é um erro crasso, que eu digo, e às vezes há bandas que levam a mal, mas eu não posso fazer nada.
Bandas que às vezes, passados uns dias, mandam-me um e-mail a perguntar: olha, nós mandámos o e-mail, tu viste? E eu não gosto de ignorar, mas eu tenho que dizer: olha, vocês mandaram um e-mail com um vídeo, não disseram mais nada. Eu tenho mais coisas para fazer. Eu não estou a toda a hora a entrevistar Iron Maiden, nem Metallica. Por acaso nunca entrevistei. Estou a ser um bocado estúpido. Mas vá, não estou a toda a hora a falar com o Eric dos Watain ou com o Nergal dos Behemoth, mas tenho mais coisas para fazer, tenho muito texto para escrever, e por mais ingrato que seja e por mais arrogante que possa ser, eu quando abro um mail e vejo um link só, eu descarto. Não tenho mais tempo para aquilo, porque eu sei que tenho um trabalho para fazer. Eu neste momento estou a falar contigo e tenho coisas para fazer, mas isto está-me a dar gozo. Era uma coisa que já tínhamos combinado e é uma coisa que eu gostava de fazer. Mas está a ser bem feito e estamos a conversar e vai ser lançado. Mas sei que tenho mais coisas para fazer. Neste momento isto é o importante, a seguir vem o resto. Agora, quando eu abro um e-mail e só tenho um link para o YouTube, só e apenas, não dá, não posso. Tenho que partir para outro. Sim, assim, eu concordo muito contigo, porque eu já cansei de receber e-mails de bandas, packs de bandas, tem ou o link para o YouTube ou só tem as músicas do álbum. Eu não tenho a capa, eu não tenho o nome dos integrantes, aí muitas vezes a banda ela não tem Facebook, ou se tem o Facebook, não tem informação nenhuma sobre banda, sobre site, sobre músicos, e lá no Metal Archives não tem nada. Então, assim, não tem como a gente garimpar toda a informação, porque, como você disse, a gente tem muitas coisas a fazer. Claro. A gente não pode ficar perdendo tempo com coisas muito específicas, né? E depois só mais uma coisa. Sim? Não são todas as bandas, mas há bandas, por acharem que falam a mesma língua e que estão inseridas no mesmo meio, que a partir do momento em que eles lançam um e-mail para nós, acham que tem que ser a prioridade e acham que a música deles é a melhor e mais importante de todas, e não é assim. Não é assim. Eu sei que já perdi algumas coisas interessantes e boas por isso, mas eu não posso parar, eu tenho que avançar. Eu a meio do mês já estou a fazer o plano para o outro. Temos entrevistas de álbuns que saem só em setembro e nós em junho já fizemos a entrevista. Vou fazer a entrevista com a Napalm Death com um mês de antecedência. Já devia ter sido com 2 meses de antecedência. Portanto, isto é um redemoinho. Nós não estamos o dia todo no WhatsApp a falar com as superestrelas. Eu acho que esse esclarecimento que você deu sobre essa realidade da imprensa, e principalmente sendo da Metal Hammer, eu acho que vai ajudar muita gente entender como que funciona a realidade. Sim. A gente não pode passar a carroça na frente dos bois. Tem que ser uma coisa sequencial, né? Bom, agora a gente já está indo mais para o final e eu gostaria de falar sobre o Puro Nojo. Puro Nojo. Que é a sua banda, né? Até ouvintes nossos, o Diogo tem uma banda chamada Puro Nojo, escutem, que é fodástica. Lá no YouTube vocês conseguem ver algumas coisas, mas vamos deixar ele falar com a gente sobre a banda. Então, conta aí pra gente, cara, o som de vocês, as influências, como é que estão, conta aí. Eu já tive uma banda há muitos anos, há cerca de 15, de black metal sinfónico, eram os Unblessed, influenciado em Dimmu Borgir e Cradle of Filth. Eu era o vocalista, tinha para aí 18 anos ou 17. Chegámos a dar um concerto, depois eu saí e nunca mais tive bandas. Depois comecei realmente a aprender a tocar guitarra sozinho, basicamente, e criei um projeto pessoal, muito mal gravado, em casa, acústico, na onda de King Dude, Off the Wind and the Moon, Dead in June, por aí, que se chama Devil's Hound. Aliás, o Bandcamp é devilshound.bandcamp.com e o Facebook é facebook.com/devilshound.hell. E andei uns anos e continuo, mas raramente, em vez de lançar 2 ou 3 demos por ano, comecei a lançar só 1, 2 em 2 anos, quando estou para ali virado. Puro Nojo é uma banda de punk
não punk rock, é uma banda de punk metal que surge num dia, ou melhor, numa noite em que eu saí para beber uns copos e encontrei um rapaz com quem já tinha tido esta conversa em outras noites de bebedeira. E eu naquele momento disse-lhe assim: epá, então mas como é que é? A nossa banda de punk, há banda ou não há banda? E ele: vamos lá. E eu: então, mas eu toco guitarra, tu és vocalista, temos que arranjar mais pessoas. Estava lá um grande amigo meu que também toca guitarra, que é o Pedro Almeida, e eu trato por Almeida. Eu disse: Almeida, olha, estás na nossa banda. Nunca tocaste punk, já tocaste metal, já tocaste reggae e agora vais tocar punk. Ele: está bem. Pronto, já tínhamos mais um guitarrista. Baterista, super complicado telefonar. O vocalista, que é o Rodrigo, lembra-se do Gonçalo, que toca bateria, ou que estava a aprender a tocar bateria. E está às 2 da manhã, nós já completamente ébrios. O Rodrigo, o vocalista, telefona ao Gonçalo, nem boa noite, nem nada. Olha lá, pá, andas a tocar bateria? E ele: ando. Então estás na nossa banda. E foi basicamente assim. Passado 2 semanas, fomos ensaiar, não tínhamos nome. Eu gostava de nomes como Bujarda, havia um nome muito interessante que é Gadanha, mas eu não podia roubar esse nome a um amigo meu que é um nome que ele gostaria de ter numa banda e nunca teve. Bujarda era também o nome que eu daria à revista Ultraje se não fosse Ultraje. E o vocalista chegou ao primeiro ensaio e disse: o que é que acham de Puro Nojo? E eu achei incrível. A dicotomia entre duas palavras, uma coisa pura e uma coisa nojenta, puro nojo. É uma nojeira infernal. E aquilo também me abriu os horizontes para eu fazer do que eu queria numa banda punk. Nós somos todos puro nojo. Aliás, o manifesto da banda muito curto que está no Facebook foi eu que escrevi, em que eu escrevo coisas como somos contra o que se está a passar na China, mas calçamos Adidas que custam 100 euros. Somos contra o capitalismo, mas estamos a escrever isto num iPhone. Queremos salvar o mundo, mas até para ir cagar usamos o carro. Coisas assim. Então, por nojo, somos todos por nojo. Nós estamos contra uma coisa que nós próprios fazemos parte dela. Somos parte do sistema. E depois temos músicas mais cómicas, mais a falar da noite, e temos músicas mais sérias, mais políticas, nunca partidárias, mas sempre muito antifascistas. Temos algumas músicas assim. As influências, o vocalista influencia-se João Gordo, é a maior influência dele, e Ratos de Porão é a banda preferida dele. O Rodrigo é também um gajo muito grande e forte, como o João Gordo. As minhas influências enquanto guitarrista, diria que é Minor Threat. Diria que é as minhas maiores influências enquanto guitarrista. Já o outro guitarrista, como nunca tocou punk e não é muito dado ao punk hardcore, é muito mais Sepultura, muito Ratos de Porão também e muito Nail Bomb. E então é as influências que ele traz. Agora imagina o que é eu levar malhas, riffs de guitarra inspiradas em músicas de 50 segundos, a rasgar, inspirado em Minor Threat, por exemplo, que é a minha maior influência como guitarrista, e depois tem o outro guitarrista, o Pedro Almeida, que traz coisas de Sepultura, de Nail Bomb. Então acabamos por juntar e funciona. Por incrível que pareça, funciona. Não temos nada oficialmente gravado, temos uns ensaios no YouTube, temos 2 concertos no Facebook, só demos 2 concertos, formámos-nos no verão de 2019 e até dezembro fizemos 13 músicas. Demos o primeiro concerto em fevereiro, no início de fevereiro, e logo na semana a seguir demos o primeiro concerto em Aveiro, que é a minha cidade natal, e logo no fim de semana a seguir fomos à Covilhã, que é uma cidade montanhosa, a 2 horas e tal de Aveiro e do Porto, que fica no interior. E estávamos em força, já tínhamos concertos marcados para ir a Castelo Branco, que é também uma cidade do interior. Já tínhamos mais um concerto em Aveiro, íamos nos mandar para o Porto, estávamos à procura de concertos em Lisboa, estávamos a ter bom feedback,
e de repente veio o Covid-19, a pandemia, parou tudo. Só passado 2 meses é que voltámos a ensaiar, estamos a compor músicas novas, e não creio que até ao fim do ano demos concertos, mas espero que em 2021 isso aconteça. Estamos agora num problema, não sabemos bem se vamos ficar sem vocalista ou não. Eu não queria assumir a guitarra e a voz, porque eu já não berro há muitos anos, e a minha voz podia sofrer com isso e eu não quero. Até porque as pessoas acham que tocar punk é fácil, mas decorar 13 músicas pequenas com muitos riffs não é assim tão fácil quanto isso. Então ter que decorar, agora são 13, poderão vir a ser 20 ou 30, ter que decorar as músicas e depois ter que decorar as letras, que para aí metade delas fui eu que escrevi, é complicado. Eu não queria muito assumir a voz, e vamos ver se vamos ficar sem vocalista ou não. Se ficarmos sem vocalista, logo se vê. A banda não vai parar, é por nojo até ao fim. Ótimo, sensacional. Então, galera, escutem Por Nojo, acessem o Facebook, o YouTube, e é isso aí. Vamos divulgar o som aqui no Brasil também. E, cara, por último, eu gostaria muito de te agradecer por esse tempo, né? Eu achei muito foda, e foi a primeira vez que nós conversamos por vídeo, né? E por áudio, mesmo já tendo conversas há cerca de uns 3 meses via e-mail, né? E, cara, obrigado de verdade, espero que você tenha curtido, e gostaria de deixar o espaço aberto para você deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aqui do Mosh Pit Virtual. Olha, eu também agradeço muito, espero que isto vai parecer um bocadinho, não é arrogante e também não é estúpido, mas é assim, nós sabemos, falamos a mesma língua, mas há coisas que são diferentes de falar e de exprimir. Portanto, eu espero que toda a gente aí no Brasil tenha percebido aquilo que eu disse. É um pouquinho mais fácil perceber o português do Brasil, porque nós importamos muita TV brasileira. Novelas, muitas, há muitos anos, produtores de televisão, como o Ediberto Lima. Nós estamos muito familiarizados com o português do Brasil e com o que se passa no Brasil. Ao contrário, já não é bem assim, e compreende-se porquê. Apesar de sermos o país base, digamos assim, somos mais pequenos, menos gente. Somos 10 milhões e o Brasil é gigantesco. Muita gente, uma cultura muito forte, uma cultura indígena excelente, que eu prezo muito que o Max Cavalera defenda. Portanto, a mensagem que eu quero deixar é que espero que tenham gostado e compreendido tudo certinho. E isto é também uma posição nova para mim. O meu trabalho é fazer entrevistas e não é ser entrevistado. Portanto, é uma posição nova, é uma posição que eu gosto de tomar sempre que é possível. Esta é para aí a 4ª entrevista que eu dei na vida, das dezenas que eu já fiz. E é bom também divulgar aquilo que fazemos e criar estas ligações. Acho que temos uma boa ligação em termos Metal Hammer Portugal, temos uma boa ligação com o Brasil e com bandas brasileiras. É sempre muito bom quando falamos com o Igor ou com o Max, com a Prica. Recentemente mandei um e-mail à Fernanda Lira, porque ela agora tem a Cripta, e ela foi muito simpática e respondeu-me logo às questões que eu tinha para ela, porque ela sabe como é que isto funciona, e ela deve saber que são 2 países que falam a mesma língua, e Nervosa tem fãs em Portugal, portanto ela de certeza que quer falar de cripto em Portugal, e deu-me logo uma entrevista, respondeu-me a 3 perguntas, era o suficiente para apresentar cripto, porque ainda não há música. E há uma ligação muito forte do metal português com o brasileiro, muito mais a descobrir no Brasil do que em Portugal, provavelmente, mais uma vez por causa de questões territoriais e populacionais. Portanto, a minha mensagem é: não chorem, não chorem, em vez de chorarem, em vez de discutirem no Facebook, transformem essa energia negativa e de confronto em algo positivo, espetem na cara das pessoas coisas positivas e não façam o contrário.
Se forem ofendidos ou se forem realmente achincalhados, aí defendam-se, porque eu também me defendo. Também respondo muitas vezes no Facebook, não como Diogo, mas como Metal Hammer Portugal, a defender aquilo que estamos a escrever. É raro, mas às vezes acontece. E defendam a vossa cena, como nós costumamos dizer, até ao fim, até não dar mais. Transformem as energias negativas em algo produtivo, em vez de estarem nas redes sociais a ofenderem-se, peguem na guitarra e façam um rifalhão de death metal e transformem a vossa energia em arte. E muita força a todos, principalmente neste período de Covid-19, que todos precisamos, e temos que sair de casa, temos que ter concertos, temos que ter urgentemente concertos e moches. Portanto, muito obrigado por este bocadinho, e eu é que agradeço, obviamente. Galera, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui nesse episódio, que foi um episódio diferente, mas muito legal, muito importante pra gente, assim como todos os episódios. Pessoal, é o seguinte, acessem lá metalhammer.pt para conferir todas as notícias, todas as resenhas de álbuns e todo o trabalho magnífico que o Diogo, Joel e toda a equipe da Metal Hammer realizam, beleza? Sigam os caras também lá no Instagram, que é Metal Hammer Portugal, e também no Facebook. E é isso, galera. Valeu, vejo vocês na próxima semana e entrevistas daqui a 2. Muito obrigado e até lá.